Salve, salve galera, aqui é o Gabriel do Cortes Bilionários e no nosso primeiro mês monetizado conseguimos $5.800. Muito desse resultado é explicado e bem aprofundado no canal Bora Pra Prática, um canal de empreendedorismo na prática, e tudo isso de graça. Quer ter uma renda em dólar sem nem aparecer? Clica no primeiro link da descrição. Só que, porra, eu sei o livro inteiro, né? De tantas vezes que eu falei sobre o livro, já folhei ele várias vezes, às vezes eu li uma parte, li a outra e tal. Teve um monte de edição também esse livro. Teve. Mas eu nunca sentei pra ele de uma vez só. Já ouvi o audiobook e tudo mais, mas eu nunca li ele, cara. E é engraçado, né? Porque ele é um livro muito base para educação financeira, Sim, né? Não, ele tá sensivelmente maior nessa reedição aqui, porque quando foi eu a li, que eu ele li era também. muito menor. Foi lá atrás, eu li em que lá em casa 2008. tinha um fininho. É, Cadê Era. o fininho? Versão Eu emprestei pra um amigo Tinha e um nunca mais fininho na sua voltou. casa? Olha, Se liga. eita! Vai virar um corte. O livro, gente. Pelo amor de Deus. Um só, fininho. um só. Um só. Essa versão é comemorativa de 20 anos, não é? Exato. É a mesma que vocês fizeram reler. Obrigado. Você leu essa agora? Eu tive que reler, né? Você porque tinha lido lá atrás? Cara, eu li esse livro com 13 anos. Nossa, você leu esse livro super Cara, 13 ou 14 anos, Dia das Crianças. O meu pai é um cara super nerd e ele me deu esse livro. novo. Quando que era isso aqui? Ano que era? Cara, eu não sei, velho. Eu tô com 33, alguém tem que fazer a subtração. 20 Foi anos, quando 2000. me empurrou, Então, tinha olha acabado de só, lançar. mas Foi no quando ele virou final best-seller. ele Tinha tem, acabado de tipo, virar. um resumão no final aqui. De cada capítulo ele tem um de cada Eu resumo. só descobri capítulo. isso depois que eu perdi meu Sacanagem. fim de semana lendo 376 páginas. Obrigado, Manu. Eu devia ter avisado. E o meu pai, ele é um cara CLT, ele trabalhou 30 anos na mesma empresa, se aposentou na mesma empresa, e ele sempre prezou pela minha educação financeira. E o meu pai é um cara que ele conseguiu atingir a liberdade financeira sendo CLT. E esse livro me ajudou muito para eu perceber que eu não tinha o perfil de ser CLT. Porque eu fiquei apaixonado pelo pai rico, digamos assim. Então, isso me mudou, esse livro me mudou a perspectiva que eu tinha com relação ao risco. Porque meu pai era extremamente avesso ao risco. Que é o pai pobre, digamos assim, apesar do meu pai não ser pobre. Mas tinha a mentalidade do pai pobre, e esse livro abriu, assim, meu espectro do tipo, meu Deus, eu posso pensar alto, eu posso empreender, eu posso fazer o dinheiro trabalhar para mim. Então, esse livro foi um marco, assim, para eu virar empreendedor e comunicador e blogueira. Não, essa Foi parte importante. que você falou Blogueira do livro adorei. é logo o comecinho dele, até para situar o pessoal sobre as definições que ele coloca, né? O próprio título do livro é autoexplicativo, ele fala pai rico, pai pobre. O que significa isso? O Kiyosaki é americano, ele é do estado do Havaí. Para quem não sabe, o Havaí faz parte dos Estados Unidos, apesar de ser um estado totalmente deslocado. Um pouquinho longe só. Isso. E o Kiyosaki, ele fala que o pai dele era uma pessoa extremamente inteligente, super instruído, era um cara que ele trabalhava no governo do Havaí, só que era um cara que não sabia lidar com o dinheiro. E logo quando ele era pequeno, teve um fim de semana que os amigos dele foram passar um tempo numa casa de praia, e ele não foi. E aí os amigos dele falaram assim, você não tá convidado porque você é pobre. Crianças, né, cara? Crianças são muito foda. Crianças são cruéis, eu né? passei por isso, cara. A muito criança é muito cruel. Se você não tem um olho, a criança vai falar, eu não gosto de fazer porque você não tem um olho. Criança eu é não assim, vou cara. dançar quadrilha É com verdade, você porque você não tem a mão. Exato, isso, é né? esse tipo de coisa. Então, crianças são extremamente cruéis. Ele falou que depois disso ele foi falar com o pai dele, e o pai dele, o pai pobre que ele fala, e até deixando bem claro, ele fala que ele gosta muito do pai, que ele é grato ao pai, mas ele diz que é o pai pobre porque ele tinha essa mentalidade pobre, não pensava em dinheiro. Falou, bom, você tem que usar a sua cabeça, tem que começar a fazer dinheiro. E de fato ele tentou fazer dinheiro com um amigo. Ele pegou embalagens de pasta de dente e pasmem, né? Na década de 50, que foi quando isso aconteceu, a embalagem de pasta de dente era feita de chumbo. Meu Deus. Pois é. E deixaram a criança derreter chumbo. Exatamente. Aí ele e o amigo dele Tá certinho. Não dá câncer, não. montaram uma mini siderúrgica pra derreter chumbo e tentar cunhar moedas, né? Aí quando o pai pobre dele viu isso, apresentou pra ele o conceito de falsificação. Hoje em dia ele poderia fazer isso com criptomoedas, criar sua própria moeda. Sim. Mas aí o pai dele falou, por que você não procura o pai do seu amigo, do Mike, que ele é um cara que ele sabe ganhar dinheiro. Ele é o pai rico da história. Só que o ponto é que quando ele tinha 9 anos, tinha esse cara que era o pai rico dele, mentalidade rica, e tinha o pai pobre dele, uma mentalidade pobre. Só que nenhum deles era rico ou pobre. O pai dele trabalhava pro governo, ganhava dinheiro, e o outro estava começando a dar muito certo nos negócios. Ele tinha vários negócios diferentes, mas morava numa casa super simples, não tinha luxo. Então ele via dois caras que ele tratava mais ou menos como iguais, dando conselhos totalmente opostos. Aí depois ele foi vendo que os conselhos de dinheiro do pai rico faziam mais sentido. E o livro vai se desenvolvendo assim, mostrando como é que foi a instrução que ele teve e as principais lições que ele tirou desse pai rico.
Excelente. Eu acho que eu tive uma educação que tem a ver um pouco com isso, porque quando a gente pensa, eu já falei aqui várias vezes, né, que eu não tinha uma mente muito empreendedora, porque eu me via limitada nisso, eu tinha essa necessidade de ter uma segurança exacerbada. E isso mudou depois que eu tive contato com pessoas que são empreendedoras. Então, eu tive contato com pais ricos aqui, pelo exemplo, obviamente, né? Mas demorou para eu ter isso. Eu acho que é difícil ensinar, né? É uma coisa que a gente vai ter... Quem foi o seu pai rico, assim, principal, na sua opinião? Não, pai não, né? Não. Pai, Porque foi uma outra conhecido. coisa, no caso, Sim. não era pai. Mas era o exemplo que você me ajudou a enxergar, com certeza. Não, a Malu mudou muito depois que a gente começou a ficar junto. E isso até acabei contando no podcast do Joel. Porque uma das coisas que destravou a Malu foi um evento. E Que desse não foi evento esse. foi baseado o livro Os Segredos da Mente Milionária. E a Malu Isso. começou a entender muito mais a parte de venda, concordar com isso. Isso. Mas, cara, você tá falando uma coisa muito legal, que é sobre aprender, né? Ele aprendeu com o pai rico dele, né? E eu acho que tem uma sacada... Eu tô tentando tirar sacadas não óbvias aqui, tá? Tem uma sacada que eu acho que ajudou ele a aprender, que é uma sacada que tem a ver com uma passagem de Jesus, né? Tem uma passagem na Bíblia que Jesus ele diz o seguinte, ó. Ele fala assim, pois como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. O que significa isso? Significa o seguinte, Jesus estava muito tempo no lugar, ele falou, cara, eu tô há muito tempo aqui, o profeta não é respeitado na mesma terra. Aí ele se mudou. O que significa isso? Que a gente tende a olhar com mais autoridade quem está mais distante da gente. Então isso aqui tem muito a ver com, por exemplo, a dificuldade de você ensinar seu filho sobre dinheiro. Isso aí tem a ver com, por exemplo, as pessoas aprenderem com a gente quando enxerga a gente num canal de YouTube e fala, nossa, olha como ele é foda. Mas quando tá do seu lado, você não reconhece. Tem a ver com, por exemplo, num evento, você ter olhado pro evento, olha que legal o T. Harv Eker, olha que legal. Então, o pai dele era o pai pobre nesse caso, né? Só que o pai dele tinha dinheiro. E aí chegou o pai rico, entre aspas... Tinha dinheiro classe média, digamos assim, né? Exato. Mas não é uma vida que você vai reclamar, né? Agora, você olha para alguém de fora e fala, olha como a vida é muito mais legal. Então tem um pouco do viés também. Assim como eu conheci muitos empreendedores que que recomendam para seus filhos não serem empreendedor. Fala, não, cara, filho, você não sabe como vai ser difícil lidar com problema trabalhista, o caramba. Então eu acho que também tem uma junção de fatores que ele não tinha um pai empreendedor, olhou para alguém que era diferente e falou, não, é aquilo que é melhor, porque a gente tende a admirar muito mais o que está distante. Né? E aí, obviamente, pegou nos vieses dele e fez sentido para ele. Eu não estou dizendo que eu discordo, eu concordo com essa visão do livro, mais empreendedora. Mas eu acho que tem esse fato que é importante na nossa vida que a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes a solução está do nosso lado e a gente só quer enxergar o que está distante. Né? É difícil mudar parentes, por exemplo, por conta disso, né? O pessoal... Sei lá, hoje na minha família é diferente. O tio do terreno, que é contra fundos imobiliários. Pois é, então você pega, por exemplo, quando você começa a fazer sucesso em rede social, tem gente que é impactada por isso e você consegue atingir aquela pessoa. Mas para sua família, você sempre vai ser o filho, o sobrinho, aquela criança que eles viram crescer, então demora mais você ter autoridade. Sim.